Jornal da Mix. A notícia com credibilidade e imparcialidade. Jornal da Mix. Às vezes, a figura que representa a empresa não condiz ou com os valores que a empresa diz pregar, ou então com os serviços que ela oferece, e acaba ficando uma coisa muito confusa, tanto para quem trabalha ali, até para quem consome o produto ou serviço, né, Jefferson? Bacana você colocar isso porque, assim, muitos líderes confundem a pessoa, né, a pessoalidade do dono com a profissão dono de empresa, né, CEO de empresa. E aí ele acha que ele pode falar o que ele quiser e quanto maior a empresa dele, mais impacto isso tem, tanto na imagem dele quanto na empresa e, inclusive, numa sociedade como um todo. Então, eu costumo até pedir para alguns empresários que eu atendo assistir a série The Crown, porque tem um momento da passagem da rainha, aquele momento é muito clássico, né, em que ela conversa com a rainha-mãe, e a rainha-mãe deixa bem claro, agora você não é mais a Elizabeth pessoa, você é a coroa. Ou seja, a pessoa que está no cargo de CEO de uma empresa, de diretor, assim, de uma grande empresa, ele tem que entender que ele não é mais ele. Ele representa um grupo de pessoas muito grande, ele representa uma marca. Então, é como a marca pensa, né? Grandes empresas, grandes multinacionais têm uma equipe que cuida da imagem e cuida até do que o presidente da empresa vai falar, né? Se vocês perceberem ali no acidente de Brumadinho, o posicionamento naquele momento do CEO da empresa, só assistir os vídeos no YouTube vai ter esse momento. A fala dele foi muito evasiva, porque ele não podia dizer nada, né? Os advogados orientaram a empresa a não falar nada. Então, a gente sempre recomenda, dependendo da sua posição política, guarda para você. Dependendo da sua posição em relação a gênero, a religião, guarda para você. Porque a empresa, ela atende diversos clientes e isso pode impactar no resultado do seu negócio. Inclusive, no engajamento do time, que é o que é mais importante. Se o time não acreditar ou se enxergar no líder, eles vão abandonar o barco, né? E esse abandonar o barco, ou pior, né? Não é abandonar, é ficar no barco, mas não remar, né? Aí tem que carregar essa pessoa ou deixar levar pela maré. Então, esse posicionamento político, ele pode impactar muito o resultado da empresa e a marca da empresa. É engraçado isso que você falou. Essa semana eu vi uma reportagem internacional falando de consumidores da Tesla que disseram, eu tenho vergonha de usar meu Tesla porque eu não concordo com as opiniões do Elon Musk. Olha que coisa mais louca, né? Então, as posições que ele tem manifestado, não importa se o produto é muito bom, isso tem afetado a maneira com que eu me relaciono com o produto que eu consumo. Isso realmente reflete muito, né? Cada vez mais. A gente mesmo às vezes pensa, né? Eu vou comprar esse produto dessa marca, mas assim, eu não concordo com o que esse cara fala, não concordo com a posição dele. E isso é muito forte, né? Algumas marcas aí conseguem superar isso, como a gente viu um momento político em que a Havan se posicionava pró-governo e muita gente, mesmo não sendo pró-governo, comprava, porque a empresa tem um bom produto, tal, mas com certeza isso impacta. As pessoas preferem ir no concorrente só para não deixar o seu dinheiro alimentar aquele tipo de pensamento. Então, a sua marca, né? Uma vez eu passei por um treinamento com o diretor de marketing da Fiat, e na época a Fiat tinha mudado o tamanho da logo para que o cliente colocasse a mão. O toque na mão, eles identificaram que a partir do momento que o cliente toca na marca, ele se identifica mais com a marca, né? E ele toma como sua. Quantas pessoas não têm uma marca de carro específica, ou um objeto específico, porque se identificam ou porque a família se identifica, né? E aí, de repente, essa marca é manchada pelo pensamento de uma pessoa, que essa pessoa é influente no grupo e fora do grupo. Isso a gente está falando do marketing ali, da liderança, mas o marketing da empresa como um todo e os posicionamentos que ela toma frente a algumas questões também impactam muito fortemente isso. E aí vão chegando algumas datas comemorativas e a empresa fala, vou me posicionar, não vou me posicionar, como vou me posicionar? E às vezes a maneira, sua marca não tem nada a ver com o assunto, mas ela quer embarcar naquilo de alguma maneira. O consumidor está cada vez mais atento a isso. Às vezes, falar de um assunto que você não entende ou que não tem nada a ver com o seu público pode ser um tiro no pé, né? Às vezes a pessoa olha para aquela propaganda e por conta disso fala, vou comprar mais esse produto, não me identifico com a maneira como isso está sendo retratado. Isso também, as pessoas precisam ficar muito atentas, né, Jefferson? Quando você coloca... Isso acontece muito quando o público LGBTQIA+, é
é muito unido e desunido, né? Então, assim, eles acabam se movimentando e politicamente. Então, principalmente quando uma marca quer como se diz, dominar esse assunto, né? Incorporar isso na sua marca, é interessante que ela contrate uma empresa especializada, porque senão pode ser um tiro no pé. Isso a gente também falando de mulheres, falando de raças diferentes, falando de qualquer assunto que envolva um público específico. Se a pessoa não tem esse domínio, se a empresa não tem esse domínio, precisa de uma consultoria para saber se a maneira que ela vai entrar nisso vai ajudar ou prejudicar, né? Primeiro ela precisa entender o público dela, né? Por exemplo, eu sou uma empresa que vende armas e eu vou, de repente, falar sobre alguma coisa que não tem nada a ver, pacifismo. Não faz sentido, né? Então, eu tenho que saber meu público. E é lógico, eu também não posso ser radical como às vezes meu público é, porque isso me queima, né, na sociedade, principalmente no meio político, mas eu também não posso falar assim, não, de repente eu sou uma empresa de armas e agora eu represento a diversidade. As pessoas que são esse clube da diversidade, né, essas pessoas que são, eles são contra armas, então não faz sentido você querer entrar nesse clubinho, né, nessa turma, se ela não te pertence. Então isso tem que ser muito claro. Por isso, procure um especialista, né, em marketing, branding, para entender o branding da sua empresa e através disso você trabalhar as marcas. Lembrando sempre, evite polêmica. É um assunto polêmico, você não sabe como responder, seja evasivo, igual o presidente da Vale foi quando teve o acidente Brumadinho. Ser evasivo não é ruim, é melhor do que você falar algo que depois não dá para consertar. Pode até prejudicar você como pessoa, como profissional, ou a marca. Então responda de forma evasiva e vá construindo a argumentação conforme as reportagens ou as suas falas vão sendo faladas. Hoje, aí vem o problema que muita gente comete, né? Eu tenho meu Twitter pessoal e de repente eu acho que eu posso postar e falar o que eu quiser. Aconteceu um negócio lá com o governo Lula, vou lá e, né, detono. Aconteceu um negócio com o Bolsonaro, vou lá e detono. O que é melhor, né? Você ser coerente, né? Quando você tem uma coerência nas suas postagens e principalmente evite assuntos polêmicos, né? Tipo gravidez, né? Aborto, tudo isso daí é polêmico. Você falou, viu lá, eu sei que dá uma coceirinha em muita gente, eu vou falar. Não fala, né? Dependendo do grau de exposição que o seu nome tem, não fala. Às vezes eu falo para algumas pessoas, assim, alguns clientes que eu tenho, que, assim, na sala fechada a gente conversa, mas eu falo, nunca saia dessa sala esse pensamento, que morra aqui. Mas e isso é muito importante, principalmente quando a gente está falando de liderança, porque reflete, né, o pensamento da empresa, principalmente para quem está trabalhando de perto e vê. Mas a empresa diz isso, e o meu chefe, meu líder, não fala, não age dessa maneira, tem alguma coisa que não combina. Porém, como você bem colocou agora, né, principalmente em relação a redes sociais e tudo mais e posicionamento, isso também reflete para todos os colaboradores. Às vezes, uma palavra que você lançou no lugar errado, na hora errada, de repente dentro de um grupo ali da empresa, que você sabe que fere os valores da empresa, ou então lançou na rede social algo que a empresa é totalmente contrária, mas é o seu pensamento, às vezes isso pode gerar um burburinho que coloca muitas vezes até a sua carreira em xeque. Então, até que ponto vale realmente a gente comprar essa briga ou não? É claro, ninguém tá falando aqui, não, se omita, não coloque a sua opinião de maneira nenhuma. Mas quando a gente tem essa carreira a zelar, é muito importante a gente medir as palavras e ver realmente o que eu vou dizer sobre isso. Vai acrescentar, vai ajudar nessa luta que eu defendo ou vai só me prejudicar, né? Eu costumo falar para as pessoas olhar os grandes empresários que a gente tem no país, o pessoal assim mais já cascudo, né, que já está há muito tempo, as tartarugas no empresariado. Normalmente eles não têm posicionamento político, eles não têm posicionamento sobre muita coisa, eles falam de negócios. Eles nunca colocam posicionamento. Eles reclamam de imposto alto? Sim, mas qualquer empresário ou qualquer pessoa que trabalha vai reclamar de imposto alto. Mas eles nunca entram no assunto polêmico, né? Eles sempre colocam a opinião dele, mas tem coisa, como diz muita gente fala, o voto é secreto, né? O que acontece entre quatro paredes na minha casa é secreto. Então guarda, deixa isso no secreto. E eu costumo falar assim, segue esses caras, olha o que eles colocam e perceba que eles evitam o máximo assunto polêmico. O único que está colocando assunto polêmico é Elon Musk, né? Zuckerberg também já entrou em assunto polêmico, mas quando você pega esse pessoal que é um pouco mais antigo, né? O Bill Gates mesmo, raramente eles entram em assunto polêmico. Eles sabem que ele não é mais o nome
nome dele vende, o nome dele é uma marca, né? E muitos empresários, às vezes, da nossa região confundem isso e às vezes não têm noção do poder que o sobrenome deles tem. Né? Então, e os funcionários estão de olho nas suas redes sociais, estão de olho no seu Instagram, e isso pode casar um pensamento seu com uma ação sua e como assim, e fala assim, cara, esse cara é racista, porque ele fala isso, e aqui na empresa, olha aqui, não tem um negro trabalhando, e isso pode trazer problemas de imagem da empresa, né? Esse dia eu estava numa empresa e a gente estava fazendo uma contratação e a recrutadora perguntou para mim assim, pode negro? Aí eu falei, pode, praticamente não tem nada. É porque lá não tem ninguém. Verdade. Aí eu fui pesquisar com o empresário e ele falou, não, é porque não apareceu ninguém, né, mas não tem problema nenhum. Aí depois a nossa ficha caiu, aí que eu falo que diversidade é um negócio que quando acontece você esquece. A gerente de RH é preta, um dos estrategistas é preto, então assim, a gente nem esqueceu dessas pessoas, como se a gente olhou a massa de pessoas, mas 2 pessoas na gerência eram, então assim, a empresa às vezes passa uma imagem, porque quando as pessoas olham para dentro, pode olhar, tem muita gente que olha numa loja e fala assim, nossa, não tem ninguém aqui, e o cliente às vezes não se identifica, né, então, e aí o dono da empresa vai lá e fala alguma coisa que se torna, né, que dá aquele carimbo, né, então tem que tomar muito cuidado, né, o que você fala tem que ser o que você faz. Isso vale para grandes empresas, isso vale para o seu pequeno negócio, isso vale se você é funcionário, colaborador, vale para todo mundo, gente. Cuidado com o que você fala e com o que você faz e deixa o seu discurso ser condizente aí com o que você prega também, né?